Vamos lá. Zacarias, capítulo 5, verso 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Quem está no grupo viu aí que eu coloquei um videozinho falando sobre o rolo. A Torá, que é simbolizada pelo rolo aqui, é justamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro das leis mosaicas, o principal livro para os judeus. Não só para os judeus, para a gente também tem uma importância extremamente relevante. Dentro do Pentateuco constam todas as leis, todos os mandamentos, todas as ordenanças de Deus para a gente. Isso aí que eu ia te pedir, Mariana, para você fechar o áudio, tá certo? Então, aquilo ali era extremamente importante para os judeus, o rolo. E quando ele fala de um rolo voador, né, ele está querendo dar uma ideia de que esse rolo ele tem pressa. Ele está determinado a cumprir o que está para acontecer. A ideia do rolo voador não é que ele é uma espaçonave, é que ele é importante e ele tem pressa em realizar o que é pré-determinado. Verso 2, a gente vai ter: perguntou-me o anjo. Isso é continuidade lá do capítulo 4, viu, pessoal? Então, lembrando, o início do capítulo 4 acontece o quê? Ele acorda, né? Ele é despertado por um anjo e ele começa a ter suas revelações. E aqui é continuidade, tá certo? Então, ele continua levantando os olhos, continua obedecendo ao anjo, vai tendo lá as suas revelações e a gente vai recebendo aqui também a revelação. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante ou voador que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Se a gente for atentar para o tamanho desse rolo, vai ser uma coisa em torno de 10 metros por 5, 10 de comprimento por 5 de largura. Isso é extremamente grande, é muito grande, e não se compara com o rolo que vocês viram lá no vídeo, quem teve um tempinho aí de assistir o vídeo, tá certo? O rolo que habitualmente eles usam, né, os judeus ainda usam para a leitura da Torá, para a leitura, né, do Pentateuco, que seria algo em torno de seus 60 centímetros. Agora o comprimento eu já não saberia dizer quanto é, porque vocês sabem que o rolo é composto de 2 hastezinhas de madeira e o livro é todo enrolado nele. Então, a proporção que ele abre, ele vai girando de um lado, fechando do outro, e o livro vai passando da direita para a esquerda. Diferente da gente, né? Nós, ocidentais, nós temos o hábito de ler da esquerda para a direita. Os judeus, não. A escrita deles, o hebraico, é diferente, é da direita para a esquerda. Então, eles vão rolando aquilo ali e eles vão lendo, tá? A Torá. Pronto, beleza. Eu entendo que a imensidão desse rolo, que com certeza 10 metros por 5 era uma coisa que ninguém conseguiria carregar, e a Torá é algo para ser levado para lá e para cá, de acordo com a necessidade. Tá? Então, a imensidão dele, penso eu, e aí vocês falam se vocês tiverem uma ideia diferente, tiveram uma percepção diferente, que seria justamente para mostrar a grandeza da palavra de Deus e a grandeza do juízo que está por vir. E a grandeza das bênçãos que podem suceder. É uma questão de escolha. Escolha e consequência. Vai obedecer, beleza. Então, a gente vai ter aí as bênçãos. Vai desobedecer? Vamos ter, então, as maldições.
Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar, roubar, será expulso segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente, será expulso também segundo a mesma. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter aqui em outra versão. Então disse-me, esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que rouba será cortado, conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado, conforme está do outro lado. Em ambas situações, o que a gente está vendo é um decreto de juízo diante da desobediência. Qual é a desobediência? Diante de todos os decretos, ele reduziu aqui a duas: do furto e do jurar falsamente, da mentira, né? Do roubo e da mentira, sintetizando, resumindo. Mas eu não imagino que só esses pecados, só essas desobediências estavam sendo cometidas. Eu imagino que, dentre muitas, todas estavam sendo cometidas. Por alguma razão, que sinceramente me foge à compreensão, ele citou apenas esses dois itens. Quanto ao furtar, eu vi alguma correlação com o que haveria, o que poderia estar acontecendo. O templo não estava edificado, o templo estava parado, né? A construção estava paralisada, porém, as casas dos judeus, essa galera que voltou, dos repatriados, dos ex-exilados, a casa deles estava bem. A gente vai ver uma queixa a respeito disso em Neemias e Malaquias, né, das casas apaineladas, enquanto o templo do Senhor está carente, né, de seus suprimentos, e até mesmo da própria construção. Então, o furtar poderia ser justamente essa questão, que outros autores da época comentaram, né? Então, poderia ser isso. Mas, sinceramente, eu não teria uma opinião formada para falar, olha, é por isso que ele falou só esses dois. Para mim, tudo estava sendo contabilizado e se resumiu isso aqui, talvez por serem os pecados mais insidiosos, além da idolatria naquela época, tá bom? Então, ele chega e fala, olha, aquele que mentir, aquele que roubar, esse daí vai ser cortado. Em outra versão, talvez esteja assim na sua Bíblia, desarraigado. Desarraigado é arrancar pela raiz. Quando você arranca pela raiz, você mata de uma vez por todas a planta. Não tem mais como gerar, tá certo? Vai ser exterminado. Em outras palavras, não vai ter oportunidade de regeneração pessoas que ainda estão praticando o pecado, a desobediência, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pode falar aí, Paloma. No estudo que eu fiz, eu li que a escolha, né? Não estou dizendo que é certo, mas que a escolha poderia ser por conta de serem considerados os mais perversos, por conta da perversidade relacionada a esses dois pecados, essas duas transgressões. Sei, pode ser. O que você acha pior? Mentir ou matar? Matar. Então, não sei se esses daqui seriam os piores, né? Roubar ou adulterar? Eu acho que agora eu fiquei em dúvida. Fala aí, Maiana. Se a gente partir da primícia que não existe um pecado pior do que o outro, exceto a idolatria, então ninguém é diferente de ninguém. Só que eu vi o furtar
e o jurar falsamente, como você matar a fé de uma pessoa, fazer com que alguém perca o seu direito à salvação. Porque você mata o corpo e a alma também. E falar mentira, porque muitos juravam falsamente no nome de Deus. Eles faziam os erros e ainda afirmava que aquilo estava certo pelo nome de Deus. E assim é hoje em dia quando a gente não dá um bom testemunho. A gente está proferindo mentira, jurando falsamente, porque sua conduta não condiz com a fé que você professa. E as pessoas veem isso e começam, eu não vou para a igreja nenhuma, como é que fulano é, como é que ciclano é. E nessas pessoas, a gente não, essas pessoas roubam a salvação dessas outras, mesmo que a decisão seja pessoal, individual, mas eles estão vendo e já não têm o conhecimento da palavra, o diabo já está na mente e acaba que se perde de uma vez. Sim, uma consideração muito interessante. Muito interessante. Pode falar, Adriana. Como ontem, onde foi você, foi Marcelo, que falou sobre... quando eu lembrar, eu volto. Esqueci mesmo. A gente já falou com você, teve a ideiazinha, anota no papel. Você sabe que não pode confiar nessa memória. Que coisa. Eu estou fazendo um propósito para ela, viu? Para memória? Muito bom. Tá precisando mesmo. Abre aí, pessoal, em Deuteronômio 27. Todo mundo? Facinho, né? Deuteronômio. A gente já está meio careca de abrir aí nesse livro, de boa. No verso 15, tá? Deuteronômio, verso 15. Eu não vou ler tudo, mas vai dar para a gente ter uma noção, tá? Do verso 15 até o verso 26, a gente vai perceber uma série de maldições que vão incidir sobre o povo de Israel que pecar, que transgredir contra a lei. E aí a gente vai ter: maldito seja o homem que fizer alguma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artesão, e a puser em lugar secreto, e todo o povo responderá e dirá: Amém. Quando ele vai e diz Amém, ele quer dizer o seguinte: não, eu concordo. Se a gente, porventura, transgredir a tua vontade, Deus, que a gente seja amaldiçoado, eu concordo com isso. E daí a gente vai ver vários amém. Vocês vão ver que ao final de cada um desses versículos, até o 26, está lá, amém. E todo o povo dirá, amém, amém, amém. Tudo bem, eu concordo. Então, quando a gente chega aqui em Zacarias, pode deixar aí, pode deixar aí em Deuteronômio. Quando a gente chega aqui em Zacarias, e ele diz assim, ó, esta maldição que sai pela face de toda a terra, essa é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso, segundo a maldição, qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo esta mesma. Aqui expulso, em outra versão cortado, em outra versão desarraigado, em todos os sentidos eliminado do meio do povo. Vai ser eliminado. E o que eles disseram? Amém. Eu concordo. É justo. Então, na cabecinha deles, eles já tinham essa compreensão que, diante da rebeldia, da desobediência, haveria uma consequência. E essa consequência podia implicar na morte desse elemento. E ainda que não fosse uma morte física, poderia ser uma morte espiritual, que é muito pior do que a morte física, diga-se de passagem. Seja como for, esse povo tinha essa consciência. E o anjo trazendo essa visão para Zacarias,
está fazendo com que, depois Zacarias vai falar isso para o povo, né, pessoal? Então, vai fazer com que o povo abra o seu entendimento. Olha, tudo aquilo que aconteceu com a gente, no fundo, sabia que haveria uma consequência. Sofremos essa consequência. Estamos sendo alertados de novo. Não vamos incidir no erro mais uma vez. Aí a gente vai ver no capítulo 28, Deuteronômio, então, na página do lado, tá certo? A gente vai ver algumas coisas interessantes, eu vou perder um tempinho aqui em Deuteronômio 28, porque eu acho bem interessante isso aqui. Deuteronômio 28 tem... Peraí. 68 versículos. Um capítulo realmente grande. 68 versículos. E talvez aí no início da sua Bíblia, tenha aí no início do seu capítulo, tenha aí, né, as bênçãos e as maldições decorrentes, né, da obediência, da desobediência. Tá. E olha só que interessante. A partir do verso 3, são 68 versículos, 68 versículos, a partir do verso 3. Se liga. Bendito serás tu na cidade. Começou o quê? As bênçãos decorrentes da obediência. Bendito serás tu na cidade, bendito no campo. O que significa isso? Proteção. Bendito será o fruto do teu corpo ou o fruto do teu ventre? Crescimento. E o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, o crescimento das tuas vacas e dos rebanhos das tuas ovelhas. Prosperidade. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Prosperidade. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. Proteção. E daqui em diante, o que a gente vai começar a perceber é uma série de repetições de coisas que ele já determinou. Vai mudar ali só uma coisinha que a gente vai ver à frente. O que eu quero dizer com isso? Não existe nem muita criatividade para Deus abençoar uma pessoa. Esse pensamento que eu desenvolvi há muito tempo atrás, e eu quero passar para vocês. Vamos continuar. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres, né? Proteção. O Senhor fará que os teus inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. Proteção. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te der. Prosperidade. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Uma promessa espiritual. Mudou aqui alguma coisinha agora. Agora vai se tornar povo santo de Deus. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Autoridade. E o Senhor te tornará abundante de bens no fruto de teu ventre. Ele já falou isso aqui. No fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. Está repetindo. Prosperidade. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus para dar chuva à sua terra no seu tempo. Emprestarás a muitas nações. Olha a sua grandeza. Você vai emprestar para nações, não é para 1 ou 2 pessoas, não. E tu não pedirás nada emprestado. Prosperidade. E o Senhor fará de ti cabeça e não cauda. E só estarás em cima e não estarás debaixo. Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordena neste dia, para que os observes e os cumpras. A autoridade, mais uma vez. Acabou. Então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versículos determinando bênçãos repetitivas, inclusive,
sobre as nossas vidas, a vida daquele que obedece, beleza? Aí você vira a páginazinha, quer dizer, eu vou virar a página, né? Mas a partir do verso 15. Aí a gente vai começar a ver uma sucessão de maldições que Deus tira a criatividade de não sei de onde para determinar coisas ruins sobre aquele que desobedece. E é todo tipo de coisa que vocês vão ver. Inclusive de você ser empalado. Sabe o que é ser empalado? Alguém já parou para ver isso? Empalado é você ser morto com uma vara atravessando o seu ventre, às vezes atravessando do seu ânus até sair na sua boca. Macabro. Macabro. Depois vocês vão lendo por aí. Não vejo motivo para riso não, Maiana, mas tudo bem, entendeu? É uma coisa realmente macabra. Coisas que Deus determina que sejam, que ocorram, que aconteçam com aquelas pessoas que são rebeldes. E quando a gente chega e ouve aquelas notícias que a gente ouve na televisão de pais abusando bebês, do filho assassinando a mãe de uma forma fria, do irmão estuprando outro irmão, coisas assim que para a gente choca, coisas absurdas. De pessoas ainda hoje escravizando outras pessoas. Gente, está tudo isso aqui. Todas essas formas de maldições, estão todas elas aqui. As coisas que a gente não entende. Mas está escrito. A miséria, os vícios, a prostituição, o adultério, essas desgraças todas são consequências da desobediência. Então, se você for parar para ler aí, e o que eu acho válido, mas não nesse momento, leiam aí até o final do capítulo 28, só para vocês verem como é que Deus leva a sério a desobediência à sua palavra. Desobediência à sua palavra. Tá certo? Então, vamos voltar aí para Zacarias, para a gente continuar entendendo a visão. Então, a gente vai ter um rolo. Dentro desse rolo, contém isso aqui que a gente viu, o livro de Deuteronômio está dentro desse rolo. Esse povo que está recebendo essa mensagem tem consciência dessas palavras. Diga-se de passagem, eles disseram amém, e eles concordaram com os decretos de maldições que poderiam vir sobre eles. O que eles não contavam era que esses decretos viriam tão rápido. Aí você pode perguntar, tão rápido, Lília? Como assim? Deles saírem de lá do deserto, né, da saída do Egito, até chegar a essa situação, né, de eles sofrerem o cativeiro babilônico, levaram centenas de anos. Como assim é rápido? Pessoal, para a gente, centenas de anos é muito tempo. A gente já morreu e se tivesse novas vidas, tinha revivido mais um bando de vezes. Mas para Deus, isso é rápido. Para ele, essas condições são completamente atemporais, não tem significado. Tempo para ele não tem significado para a gente. Então, para ele, o rolo está lá voando, dizendo o seguinte, olha, a minha palavra vai ser disseminada rapidamente. Se você obedecer, a bênção vai chegar rapidamente, por mais que para a gente pareça demorado, não é demorado. A coisa está acontecendo rapidamente, assim como as maldições também vão acontecer rapidamente. Tá certo? Então, só para a gente ver como destoa o que Deus pensa daquilo que a gente pensa, a visão de Deus da nossa visão. Vamos continuar. Verso 4. Zacarias, tá? 5:4. Farei sair, né? Farei sair essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e do que jurar falsamente pelo meu nome. Pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Bom, quando você vai imaginar que seriam essas madeiras e que seriam essas pedras, a gente vai entender que é justamente a nossa casa.
que é construída com madeira e com pedras, tijolos. O que ele quer dizer? Vai ser destruído tudo, tudo do ladrão e do mentiroso, e não vamos ter apenas esses dois, né, como os grandes vilões, tá? O adúltero, né, o homicida, o idólatra, tá tudo incluído nisso aqui, pessoal. Tá tudo incluído. O desobediente acha que vai estar levando alguma vantagem, mas não. Ele vai perder tudo, e essa maldição vem a galope. Essa maldição vem muito rápido, por mais que pareça demorado. A gente vê, às vezes, esses políticos. Você vê que a Justiça do Brasil acabou de liberar o que a gente sabe que é um dos maiores ladrões do nosso país. A justiça humana está dizendo que ele está ok, que o cara é inocente. Ele até merece ser indenizado pelo tempo que ele ficou injustamente preso. Merece até ser indenizado. Porém, a justiça de Deus vem a galope. Não vale a pena você desobedecer o pai. Não vale a pena. O bacana é que a gente tem o poder de contar com a misericórdia de Deus, inclusive essas pessoas, que no nosso juízo já eram para ter sido exterminadas, mas enfim, Deus quem gerou, e ele ama essas pessoas, assim como ama aquelas que são obedientes à sua palavra. Isso aí não tem distinção. Na hora do juízo, vai haver distinção, mas na qualidade de amor, não. Ele ama também incondicionalmente, por mais absurdo que nos pareça. E Deus tem misericórdia dessas pessoas. Ele vai dando chance, assim como fez com Israel. O que acaba acontecendo com Israel, pessoal? Justamente o que aconteceu nessa visão. Esse povo foi desarraigado, tirado da sua terra, sua cidade foi toda destruída, sua casa foi destruída, e eles foram lançados para fora e foram habitar numa terra estranha. Pode falar aí, Paloma. Essa parte aí da visão, o finalzinho, me lembrou aquela passagem de Mateus, eu até abri aqui, que fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí depois vem, e aquele que não... e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comprá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Eu lembrei dessa Exatamente. passagem. Muito, muito bem colocado também. E a casa que é construída sobre a areia, a gente sabe que ela não vai permanecer. Diga-se passagem, vai cair até com muita facilidade, né? Lembra da história dos 3 porquinhos? Aquilo ali é uma parábola. Não é uma parábola ruim, é uma parábola legal, né? Os 3 porquinhos que não construíam a sua casa, né? Com bons fundamentos, veio o lobo mau, veio o tempo ruim e acabou destruindo, né, as suas casas. Aquele que agiu com prudência, com sabedoria, com entendimento, acabou tendo proteção. Ele não usa a palavra Deus, mas é uma parábola interessante para a gente perceber também como é o comportamento de Deus para com a gente. Tá certo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui rapidão. Abre aí em Salmo 147. É no finalzinho mesmo do livro. Todo mundo? Salmo 147.
Conseguiu, Isis? Pronto, no verso 15. Ele envia o seu mandamento sobre a terra. A sua palavra corre velozmente. Tá? Eu achei esse versículo aqui muito interessante. Tá? A gente não vê muitos versículos falando dessa forma, da velocidade da palavra, né? Da velocidade com que o próprio Deus vai cuidando, vai zelando de que todos tenham acesso ao conhecimento. Para a gente parece demorado, né? Para o evangelho chegar na proporção que nós temos hoje no mundo, levou 2000 anos. Para a gente parece muito tempo, mas para Deus, sei lá, alguns segundos, fração de segundos, nada. A gente não sabe, não temos essa noção. Mas está aqui. Ele envia o seu mandamento sobre a terra e a sua palavra corre velozmente. Então, tanto a consequência da obediência vai ser rápida, quanto a consequência da desobediência vai ser rápida. Tá certo? Vamos à frente, volta aí para Zacarias. Ou melhor, vai em Isaías 55 aí. Isaías. Um pouquinho mais na frente. Todo mundo? Isis. Raquel. Thaís. Isaías 55, no verso 11. No verso 10, só para a gente ter uma correlação melhor. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém, molha a terra e faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, né? Em outras palavras, a chuva, a neve, ela cai, ela tem um propósito, ela não volta para o céu sem antes cumprir o que ela tem de fazer. Ela tem que regar a terra para que a erva possa produzir fruto e esse fruto possa alimentar o homem, certo? Tem um objetivo, tem um propósito, ele vai ser cumprido até o fim. Vamos lá? Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém, ela fará acontecer aquilo que eu desejo e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Ela cumprirá o seu papel, ela será executada, cumprida até o fim. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque isso dá para a gente uma segurança de que quando a gente busca Deus, a gente vai ter a resposta das promessas. Não tem por que duvidar, temer, ter ansiedade, impaciência, não precisa nada disso. Só precisamos confiar, coisa que a gente já bateu bastante ontem, né? Só precisamos confiar, achei esse verso assim fantástico para fortalecer ainda mais a nossa fé. Volta para Zacarias, e aí a gente vai para o verso 5. Então, ele já teve a sexta visão. Nessa visão, ele está falando da palavra de Deus. Veja que ele não está mais focando o templo, ele não está focando Jerusalém, ele agora está focando outra ideia, a palavra. Bom, se a gente for pegar de lá do comecinho, a gente vai ver que Zacarias primeiro exorta aquele povo, fala que não deve mais pecar, depois anima aquele povo e incita, olha, fica tranquilo que Deus vai proteger vocês, vai guardar, porque agora a ira de Deus já passou, inclusive os povos que perseguiram vocês, esses povos vão ser eliminados, eles vão ser castigados severamente por todo o mal que eles fizeram para vocês, judeus, filhos meus, Israel, tá? Vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão edificar a minha casa, vocês vão edificar novamente a minha cidade, eu escolhi Jerusalém, ninguém vai derrubar Jerusalém, Jerusalém vai ser a minha cidade.
o rei dos reis vai habitar em Jerusalém, então ele vai dando essas promessas, olha a sequência. E tem mais, Zorobabel e Josué, fiquem tranquilos, fortaleça a mão de vocês, anima o restante do povo, continua a construção do templo, porque eu disse que vocês vão chegar até o fim. Então, tem toda essa sequência, fortalecendo esse povo, preparando esse povo para a conclusão do templo. Bom, no momento que o templo está construído, o que falta? A palavra. Concordam comigo? Está vendo que tem uma certa sequência? E aí, nessa hora, o que mais interessa é a palavra. E aí ele chega e dá esse alerta. Agora, olha só, Zacarias, fala para o povo que é importantíssimo que eles tenham consciência da palavra, que eles meditem dia e noite na minha palavra, que eles tenham realmente apego e zelo e que eles obedeçam, porque caso não obedeçam, bom, vocês já viram o que aconteceu e pode acontecer de novo. É o que a gente vai ver agora na 7ª visão. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Ou então, para facilitar a vida da minha amiga Adriana, um cesto, uma vasilha ou qualquer coisa que o valha. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Deixa eu ver aqui em outra versão. A gente vai ter aqui. E eu disse, o que é isto? E ele disse, isto é um efa que sai. E ele disse ainda, este é o seu aspecto em toda a terra. Noutras palavras, esse efa, esse cesto, ele estava carregado com tudo aquilo que existia na terra. Tá bom? O que tem dentro desse cesto? O que tem dentro dessa vasilha? Tudo que existe na terra. E ele vai dizer o tudo que existe na terra. Vamos nessa. Prosseguiu o anjo. Isto é, ou melhor, verso 7, desculpa. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa. Noutra versão, e eis que foi levantado um talento de chumbo e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. Bom, aqui a gente vai dar uma paradinha e vamos entender, porque ele colocou aqui duas coisas que são interessantes. Primeiro, a gente tem uma vasilha que representa, que contém as coisas da terra. Aí ele chega e fala que esta vasilha está sendo contida por uma tampa de chumbo e ele dá um peso. Eu li uma versão que ele não fala de peso, fala apenas da consistência, né, do material, o que já dá para a gente uma ideia de peso. Quando a gente fala de chumbo, a gente sempre tem a ideia na cabeça de que é algo pesado. E aqui na outra versão ele fala um talento. Ele já chega a discriminar, né, um determinado peso. Qual a intenção? Será que ele colocou isso aqui por acaso? Não. Ele quis determinar, deixar claro, que existe uma medida para tudo aquilo que contém esse cesto. Deus diz assim, olha, eu tenho sido tolerante, eu tolero a impiedade de vocês, o pecado de vocês, a rebeldia de vocês, eu tolero, mas eu não vou tolerar para sempre. Existe um limite. E esse limite é um talento de chumbo. Se a gente for pesar, seria algo em torno de seus 30 quilos, e que isso não é algo tão significativo. O interessante é que ele determinou uma medida, não importa qual seja uma medida, ele determinou, olha, existe um limite. Quando chegar nesse limite, eu vou ter que colocar um peso tal que o que está lá dentro não vai poder sair. Então, quando chegar o limite, eu vou parar com tudo isso. Dá para entender? Conseguem compreender essa ideia? Então, quando chegar no meu limite, quando minha paciência já estiver estourada,
tá certo? Quando minha misericórdia estiver por um fio, eu vou cessar com isso aí. Não vai ter mais proliferação de impiedade, não. Eu vou cerrar isso aí. A mulher que está dentro do cesto, que eu sinceramente não sei por que é uma mulher, mas ela está lá dentro, tá? Eu, em princípio, até pensei, poxa, de repente, a mulher, por estar relacionada com a idolatria, e essa idolatria começar lá atrás com uma mulher. E na minha cabeça veio Semíramis. Mas aí eu fui fazer a pesquisazinha. E eles não consideram, pelo menos os estudiosos não consideram, que Semíramis é quem começa a idolatria. Eles consideram Nimrod, o precursor da idolatria, tá? Quando ele vai e constrói lá a Torre de Babel, quando ele se avora a ser mais do que Deus, se rebela contra Deus, e ele quer se colocar numa situação de chegar até Deus, né, e falar boca a boca, ou até mesmo evitar que, se Deus novamente mandasse um dilúvio, todo mundo ia lá para o topo da torre, ia estar todo mundo protegido, e iam estar aniquilando a vontade de Deus, iam estar superando a vontade de Deus. Entende? Então, fosse como fosse, o que fica... Depois a gente volta aí ao caso de Saul, porque eu não entendi o que você quis dizer. Você pode até falar depois, tá? Então, quando a gente vai ter Nimrod como o primeiro exemplo de idolatria no mundo, tá certo? Não vai ser necessariamente Semíramis, que em primeiro foi quem eu pensei. Colocou a mulher porque o começo da idolatria foi com Semíramis, e que a gente tem as gerações de Semíramis até hoje, e que o que a gente mais conhece no nosso tempo, na nossa cultura, na nossa civilização, é a adoração a Maria, né? E tem um bando de Maria, diga-se de passagem também, né? Começa lá com Semíramis, mas Semíramis é depois de Nimrod, tá? Então, bom, tem essa mulher aí, vamos continuar com o texto, tá certo? E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é, uma mulher que se assenta no meio do efa. E ele disse, esta é a perversidade. E a lançou dentro, no meio do efa. E lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então, ele lançou novamente a tampa e prendeu ali toda a perversidade. Que perversidade seria essa? A gente vai pensar de imediato, idolatria. Mas não só a idolatria, o furto, a mentira e todas as demais desobediências que aquele povo tinha hábito de praticar. Estava tudo ali dentro. Mas o que vai nos chamar mais atenção é a idolatria, pelo fim da história, vai nos chamar mais atenção que essa perversidade maior. Isso que deixa Deus muito mais zangado, muito mais chateado, é a idolatria, pelo que o final da revelação a Zacarias vai dizer, tá? Então, bom, vamos continuar aí. Verso 9. Então levantei meus olhos e olhei, e vi que saíram duas mulheres, novamente mulher, não entendi isso aqui. E o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha. E as cegonhas são capazes de fazer grandes voos, né? Voar de um estado para outro, grandes distâncias. E a distância que ele está falando aqui é a distância de um país para o outro, uma distância bem absurda, tá? Então, a gente vai ver aqui. E o vento estava nas suas asas, e tinha asas como as de uma cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu, né? Então, elas voando, sustentaram esse efa, essa vasilha, com a mulher dentro, e tampado, estava cerrado aquilo ali, tá? Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde elas levam o efa? E ele me disse,
para lhe edificarem uma casa na terra de Siná. E ela será estabelecida e ele será colocado na base dela. E aqui é que vai chamar a atenção para a gente da idolatria. Porque a terra de Siná é justamente onde Nimrod tem a ideia maravilhosa de construir a Torre de Babel. E quando ele faz isso, ele está começando a praticar a idolatria. Tanto que quando ele morre, ele é venerado, ele passa a ser venerado por aquele povo. Ele vai se atender como se ele fosse o próprio Deus. Ele vai começar a se atender, se considerar. E ele vai querer ser considerado como se ele fosse um Deus. Tamanha relevância que ele vai assumir dentro daquele povo. Sem sombra de dúvidas, o capeta estava lá trabalhando na mente dele, para esse orgulho dele se exaltar de tal forma. Tudo bem que ele era um cara realmente interessante, um exímio caçador, e isso era muito bem visto naquela cultura, tá certo? Mas isso não significava que ele era o melhor homem daquela comunidade. Porém, por ser um bom caçador, talvez ele fosse bastante violento. E chega um momento em que ele se torna verdadeiramente cruel. Até dentro da palavra mesmo, a gente vai ver isso aí. Ele acaba se tornando cruel e ele começa até a oprimir essas pessoas, oprimir o povo, né? Oprimir aqueles que estão ajudando na construção da Torre de Babel. Vamos lembrar que ele juntou todas as civilizações existentes naquela época, naquela região, concentrando todos eles através daquela ideia, olha, a gente aqui, através dessa torre, vamos chegar a Deus, e a gente vai discutir com Deus e vamos perguntar a Ele como é que Ele destruiu todo o nosso passado e por que que Ele não nos atende na hora que a gente quer e como é que é essa história, enfim, né? O que passou lá na cabeça dele. Siná é essa terra e hoje seria o que teríamos como Iraque. Bom, Siná virou Babel, que depois vai virar a Caldeia, terra dos assírios, terra dos caldeus e depois a Babilônia. Então, quando a palavra fala da Babilônia, a gente tinha uma cultura, antes de meditar na palavra de Deus, de acreditar que a Babilônia era quem? A Igreja Católica. Ou quem nunca teve aí acesso a esse tipo de informação, né? Todo mundo acreditava a Igreja Grande Babilônia, é a Igreja Católica e o seu sistema de idolatria. Mas, na verdade, o que a palavra aponta não é para a Igreja Católica, não é para Roma. A Igreja aponta para o Iraque. A Igreja aponta para onde era a sede da Babilônia, o centro da idolatria. É lá que tudo começa. E aqui a palavra diz isso. Essas mulheres vão levar o Efa para lhe edificarem uma casa na terra de Siná, um centro de idolatria. E ela será estabelecida, e ele será colocado na base dela. Então, todo esse sistema babilônico vai ser a base de perversidade, vai ser a base de coisas, de conceitos, de práticas, de pensamentos que contrariam toda a palavra de Deus. Tá dando para entender? Vamos ver hoje quem é esse povo do Iraque. Muçulmanos. Um dos maiores inimigos de quem? Israel. E aqui a gente já está vendo em Zacarias que isso está acontecendo, que isso vai acontecer, que isso acontece nos dias de hoje. Isso aconteceu naquele tempo, tá? E esse tempo de Zacarias, a Babilônia já está se quebrantando, a Babilônia já está sendo destruída. Vamos lembrar que a Babilônia vai sendo destruída aos poucos, mas quem já está dominando aqui são os persas. Existem focos de resistência ainda de algumas cidades, vamos dizer assim, né? Algumas aglomerados ainda dos babilônios, mas isso tudo vai ser destruído, os persas vão realmente dominar, a Babilônia vai ser completamente destruída, tá certo? Porém,
vai continuar aquela região sendo uma sede de perversidade. Vai ser uma sede de perversidade, de maldade, de coisas que não agradam a Deus. De lá para cá, tudo que ocorreu naquela região, nada glorifica a Deus. Nada coloca Deus em primeiro lugar. Nenhum povo que passou por ali, se eu estiver enganada aí, vocês até me recordem, mas eu estou pensando aqui ao longo da história, não. Tudo que está lá, eles na verdade querem destruir toda a estrutura do Deus verdadeiro, do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel. Tá bom? Abre aí em Gênesis 11, só para a gente solidificar aí mais um pouquinho esse entendimento a respeito de Babel. Qual livro? Gênesis 11, primeiro livro da Bíblia. Todo mundo já? Rapaz, Cristiane ainda está abrindo, Deus é mais, gente. Isso foi porque não foi para a igreja cedo hoje. Vamos lá. No verso 1, pessoal, e toda a terra era de uma língua, de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos a nós. É para Deus? Não. Edifiquemos a nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, ao início da idolatria, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Óbvio, fica fácil quando a gente consegue se comunicar. Se todo mundo está falando uma só língua, e não é só a questão da língua da fala, tá? A língua, a fala, facilita demais. Se eu estivesse aqui conversando com um russo, com certeza, se não fosse através de mímica, a gente não ia se comunicar nunca. E isso ia demorar muito a evolução de um processo, de construção de qualquer coisa, de realização de qualquer coisa. A língua, a unicidade da língua facilita muito. Mas não era só isso. Eles tinham união de pensamento. O coração deles, todos estavam propostos ao mesmo intento. O coração de todos eles aqui era continuamente perverso. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Então, isso é Deus falando, vamos descer, vamos causar confusão, eles não vão se entender e essa obra vai parar por aí. Assim, o Senhor os espalhou dali para a face de toda a terra. E eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra, tá certo? Então, começa ali a bagunça. Deus destruiu tudo que tinha de errado, veio o dilúvio e destruiu tudo. Vamos criar agora tudo novo, nada, já começou tudo errado. Isso aqui, se eu não me engano, é a segunda ou terceira geração de Noé. Já começou tudo errado, entendeu? E aí Deus chega e, não vou esperar isso aqui crescer, não vou deixar esse povo se criar, não.
A gente vai cortar pela raiz isso aqui logo. Vou matar? Não, não vou matar. Eu sou muito misericordioso, eu vou ter paciência com esse povo. Mas vou dar um jeito deles não se comunicarem direito para que, pelo menos, eles não venham continuar nesse intento e, de repente, eles vão parar com essas histórias e vão olhar para mim. Bom, eu imagino que deva ter sido isso que passou na cabeça de Deus. E certo é que essa é a terra onde ainda hoje esse povo não quer saber de Deus. Não tenho certeza, posso até estar falando besteira, mas acho que o Iraque é uma das terras que o nome de Deus é proibido de ser falado, o nome do Senhor Jesus é proibido de ser falado, passível de pena de morte. Não tenho certeza, mas a gente sabe que tem algumas terras que são assim, né? Enfim, o que fica aí para vocês? Quem quer falar alguma coisa? Quem quer acrescentar alguma coisa? Fala aí. Quem começa? Pode falar, Maiana. Começando por esse, Nira. Esse aí que a senhora falou. Ele era filho de alguém que foi amaldiçoado. Não dava para esperar coisa boa dele. Esse local também é uma terra amaldiçoada. Tanto que no final da visão, ele disse que lá é o lugar que é apropriado. Mas a visão mostra que Deus está fazendo uma limpa. Ele trouxe o povo dele, ele já deu as ordens dele, e agora ele está removendo do povo dele. Ele vai, pelo menos, começar a remover, ou está removendo, no meio do povo dele, o pecado. E a idolatria, por si só, ela toma o lugar de Deus, porque o que é Deus? É um a ser adorado. Se você coloca qualquer outro lugar, ou qualquer outra coisa, ou qualquer pessoa, você está adorando, você está fazendo disso o seu Deus. Só que na hora que você precisa, essas coisas não fazem nada por você. E ia ser muito injusto com Deus. Porque quando é com a gente, que a gente está ali ajudando uma pessoa, não nem no sentido de financeiramente, mas toda vez que que a pessoa precisa, você está lá para dar um apoio. E depois que a pessoa já está no bem bom, ela vira as costas para você, já te machuca. Imagina Deus. Por que ele situou esses pecados como uma mulher? O pecado começou com Eva. Depois da serpente e tudo mais, foi Eva. Tanto que Eva pecou e os olhos dela não se abriram imediatamente. Os olhos dele se abriram depois que Adão comeu da fruta. Porque a ordem era estritamente para Adão. Ela também não deveria fazer, mas a ordem foi para Adão. E o pecado é uma coisa atraente. E o que melhor do que uma mulher para mostrar toda a atração do pecado? Porque se o pecado fosse ruim, que nem eu estava falando com a Raquel hoje, ninguém ia pecar. Mas ele é aparentemente bom e atraente. E uma mulher representa tudo isso. E o engano dos olhos, da vista, porque a pessoa é muito pelo que vê. Então a pessoa se atrai por aquela visão de beleza, de coisa boa, só que no final é a morte. E essa visão mostra isso, que Deus ele está tirando do meio dele, do povo dele, tudo isso e vai lançar no lugar que é devido, que é essa terra de Siná. Então, assim como ele tem pressa, porque ele fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, durante todo esse tempo do deserto até aqui, como a senhora falou, centenas de anos, não se passou nenhum dia para Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, eficaz. É mais cortante do que a espada de 2 gumes e separa juntas e medulas. E é isso que Deus está falando aqui. O que ele falou lá atrás. Por que ele fala várias vezes quando a gente viu as bênçãos? Porque na maioria das vezes é o que a pessoa busca. Riqueza, prosperidade e poder. Riqueza, prosperidade e poder. E quando ele fala aquelas coisas, ele está reafirmando. Aqui ele está reafirmando o que ele já falou lá atrás, no Salmo 90, acho que no versículo 2, ele fala para ensinar a remir o tempo. Se esse pergaminho está voando, cabe a gente administrar o nosso tempo para fazer tudo o que tem que fazer o mais rápido possível, para não ficar faltando nada. Não é que você vai fazer rápido de todo jeito, mas você vai fazer perfeito, porque a prática vai levar você à perfeição. E vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Beleza, isso aí mesmo.
E muito bem ponderado aí o que ela fala, que de fato ele está arrancando da terra, né? O próprio Deus está permitindo isso, ele está executando isso, ele arranca daquela terra, que terra? A terra dos judeus, não é de toda a terra. Se a gente for olhar no original, quando a gente vê isso, peraí, cadê? Aqui, não. Quando eu tiro. A palavra se perde, velho, que só Deus, hein? Aqui, no verso 6. Isso é iniquidade em toda a terra. Final do verso 6, tá? Isso é iniquidade em toda a terra. Isso é a perversidade em toda a terra, é impiedade em toda a terra. Mas essa terra, não é em toda a terra, conceito planeta, é em toda a terra que está, que pertence a Israel. Então vamos pensar aqui na Judéia, porque essas tribos que estão sendo beneficiadas por Zacarias nesse momento, não é toda Israel. Aquele Israel, Reino do Norte, que está junto lá, resumido em samaritanos, eles não estão se batendo com o Israel, que são os judeus que voltaram exilados para Jerusalém. Tá? Não são mais os mesmos povos, apesar da mensagem ser para todos, mas essa mensagem mais específica para aquela galerinha lá de Jerusalém, da Judéia. Então, ele vai ter essa preocupação primordial com os judeus, que foi quem mais resistiu, diga-se de passagem, né, a ceder a idolatria, etc. As outras 10 tribos, elas cederam muito mais rápido. Judá acaba cedendo, cede, mas ela tem uma resistência maior, tá certo? Como Jesus é raiz de Davi, e Davi é da tribo de Judá, então Judá realmente seria a menina dos olhos dentro de Israel, que já é menina dos olhos de Deus. Dá para entender? Certo? Então, essa terra aqui é justamente a Judéia. Então, como Maiana falou aí, né, levantou-se, citou bem legal, ele está tirando esse pecado agora, desse povo que está sendo repatriado, que está tendo uma nova chance, que saiu do exílio, tá? Está tirando e está mandando, olha, volta essa desgraça toda para lá para a Babilônia mesmo. E vocês se preservem, vocês não se misturem mais com isso, vocês passem a ter um novo proceder. Porque se vocês estiverem dentro da obediência, fica tranquilo, não vai ter mais problema nenhum para vocês. Pode falar, Maia. E o que me chamou a atenção também é que ele pergunta o que é que Zacarias está vendo. E Zacarias também às vezes não entende, os dois estão vendo a mesma coisa, mas por que ele pergunta? Tem a necessidade da gente não se fazer de cego diante do pecado dos outros, porque as pessoas falam, o pecado dos outros não me diz respeito, mas e a sua função de atalaia? Se você não toca a trombeta, você vai junto. E o fato da gente amar alguém não significa que a gente tem que descer junto com ele também, como está aqui. O bispo falou na aula passada uma coisa bem legal. Ele disse que o pai do filho pródigo amava o filho, mas não foi para o chiqueiro com ele. Ele deu todas as orientações, mas na hora que ele caiu, que estava lá no chiqueiro, ele teve que sair de lá só. Ele saiu, buscou ajuda e a pessoa estava lá. E quando o anjo estava ali também, não tinha essa necessidade do anjo perguntar o que é que ele está vendo, porque várias vezes várias pessoas estão olhando para a mesma coisa, só que estão tendo visões diferentes, de outras dimensões. E o anjo queria ouvir o parecer de Zacarias, e quando Zacarias não entendia também, que estava vendo a mesma coisa do anjo, ele perguntava e o anjo explicou. Então está aqui o anjo que veio para ensinar, e mostra que a gente sempre vai precisar de alguém para nos ajudar, para dar aquele suporte. E também não se fazer de cego. Ok. Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Manda ver, Adriana.
Olha, a Maiana já falou até o que eu ia falar, que eu tinha escrito até antes, que como eu pensei a meditação de ontem, que eu me atrapalhei toda, que meu pensamento, aí eu disse a Deus assim, poxa, meu Deus, eu tive um pensamento ontem, até conversei com o Maia, disse, mas eu não sei porque eu me atrapalhei tanto. E hoje, quando eu li aqui, eu pesquisei, claro que eu não sou demente, aí eu vi sobre isso, sobre a mulher, né, que eu não entendi. A primeira coisa que eu entendi, já estou me atrapalhando toda, veja só, do rolo. O que eu entendi do rolo é a palavra de Deus. Eu entendi assim, que o rolo, antigamente os pergaminhos era feito de rolo. Então eu entendi que o anjo estava com a palavra, essa palavra escrita antes e a palavra da agora, porque nós estamos lendo esse capítulo, esse momento agora. E Deus falou lá atrás para Zacarias e hoje vai falar com a gente e amanhã vai falar com outros. Então ele está dando a instrução para a gente de que forma que a palavra dele é viva e que a gente tem que levar a palavra dele. E que a palavra dele tem que ser disseminada no mundo, para que as pessoas não fiquem à mercê, sem conhecimento do que há de vir. Porque isso é uma visão antiga, mas que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Que mais? Eu não vou ler. Ô, velho, quando você lê, você não acerta a ler o que você escreveu. Pronto, vou falar só isso da palavra ali. Ah, sim, outra coisa, sobre sobre furtar e matar. O que eu entendi são dois dos mandamentos, né? Se a gente for olhar, Deus deixou 10 mandamentos. Furtar e mentir. Ai, mentira. Estou dizendo, você não sabe ler o que você escreve, velho. É difícil. Continue, vá. Aí são 2 mandamentos. Se a gente for olhar, são mandamentos simples. Um mandamento simples. O que eu pensei que naquela época, quando veio o povo do cativeiro, veio novos e veio pessoas velhas, como a gente falou ontem, né? Eu acho que foi até Marcelo que falou que os velhos vieram e conheceram a primeira casa. E quando estava se construindo a segunda, ele achou que não tinha o mesmo glamour da primeira casa. Então, esses velhos, de uma certa forma, fazia com que essa segunda casa não viesse a ser construída da forma que os novos estavam visualizando, que eles já tinham uma visão diferente dos velhos. É igual a gente hoje. Eu tenho uma visão, você tem outra visão, mas um jovem, quando chega, ele tem uma visão diferente. Ele vai ter um olhar diferente. Vamos dar exemplo, um arquiteto. Eu, como meus 46 anos, eu tenho uma visão de uma casa, de um ambiente diferente de um jovem que hoje vem e tem outro tipo de modernidade, né, que hoje a gente vê falar modernidade industrial, não sei o que, não sei o que. Então, aqueles antigos queriam visualizar a casa antiga, mas só que eles não estavam observando que essa casa que viria a ser construída, a glória não seria física, mas sim espiritual. Né? É a mesma coisa de a gente pegar uma pessoa que estava na igreja, saiu. Vou dar um exemplo, você que está no resgate, a gente que faz evangelismo também tem a obrigação de fazer isso. Pega uma pessoa que está lá, que está um ex da igreja, traz para a casa de Deus de novo. Ele não vai ser mais edificado como ele foi na primeira vez. A partir do momento que ele se entrega no altar, a visão dele não vai ser aquela visão antiga, vai ser uma visão diferente. O olhar dele vai ser diferente.
Então, foi isso que eu entendi. E o furtar, como acho que foi Maiana, ou foi você que colocou aí, o furtar a fé do outro, o furtar a sua dedicação, o zelo pela casa de Deus. Porque tem muita gente que você vai fazer algo para Deus, muita gente faz de qualquer jeito, mas não, isso também é o furtar. Porque às vezes a gente pensa que furtar é somente tocar a mão no dinheiro, no dízimo, na oferta. E tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta, é um dízimo. A nossa primícia do domingo de manhã, o nosso... vou botar o sábado. O nosso sábado, que é um sábado que muitos tiram para descansar, que a gente tem aquela dedicação de ir na igreja, do EVG, que vai limpar a casa de Deus, o varrer, tudo que a gente fizer para Deus, a gente tem que fazer com carinho, com amor, com dedicação, com... Isso é você se doar. Então, a partir do momento que você faz de qualquer jeito, você está furtando, você está tirando de Deus aquilo que você tem que fazer com primícia, com zelo. Eu só vou falar só isso. E da mulher, eu entendi a mesma coisa que Maiana. Eu fui lá pesquisar e vi que a iniquidade, eu até notei que a origem da iniquidade veio de Eva, que gerou Caim, porque Caim foi existiu o pecado de Adão e de Eva, mas houve um pecado tão grande quanto o que eles fizeram, né? Um irmão tirar a vida do outro, lá no início, onde tudo era só deles, não tinha usurpador ainda, não tinha ninguém para dominar aquela terra, era eles que dominavam aquela terra. Então, a iniquidade, quando Caim praticou o homicídio, né? O homicídio, então, ele gerou na terra uma iniquidade onde o povo cada vez mais foi se degradando. Então, aí gerou essas outras gerações que, por sua geração, foi gerando mais iniquidade ainda no mundo. Então, essas duas mulheres, eu não tinha entendido, que essas asas... Aí eu não entendi, não. Essa parte aí, agora que você explicou mais, eu entendi. E o sexto, eu entendi também que era Deus pegando tudo e colocando ali, mas para que a gente também tivesse ciência de que a gente também tem que fazer a nossa parte. Só isso, para não me atrapalhar mais. Boa, essa consideração aí final sua, então, foi excelente, entendeu? Deus tirou já de dentro de Israel o pecado, e a gente tem que ter o trabalho de tirar o pecado de dentro da gente também, e mandar lá para a Babilônia. A gente manda para o inferno, entendeu? A gente tem que mandar para o inferno toda essa intenção de pecado que existia ainda dentro de nós. Pode falar aí, Paloma. Dona Lilian, caberia aqui contar uma situação que meu marido passou, que para mim remete muito em relação à obediência? Caberia. Agora, pessoal, me dê só um minuto, porque a natureza aqui está me chamando. Eu só quero dizer uma coisinha. Pode falar. Já trocou de pastor aqui. Pastor Adilson. Não conheço não, mas vai arrebentar. Vai arrebentar. Viu um novo. Tá ligado. Pode falar, Andresa, pode continuar. Pode começar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós entramos, meu Pai, na Tua presença mais uma vez, Senhor. Agora para te agradecer, meu Pai, pela Tua palavra, pelo entendimento, meu Pai, que viemos ter a partir dessa palavra que recebemos hoje, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos dar mais entendimento, venha nos capacitar, meu Pai, para preparar as almas que cheguem até a nós, Senhor.
Ó, meu Pai, que o Senhor também venha fortalecer a tua igreja, meu Pai, que não venhamos ser uma igreja fraca, caída, não, Senhor, que venhamos ser fortes, meu Pai. Ó, Senhor, eu venho te agradecer por tudo, pelo dia de hoje, pela vida de cada uma das meninas que se encontra aqui, meu Pai. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor, meu Deus, venha fortalecer a nossa igreja. Não tão somente, meu Pai, a nossa denominação, mas nós pedimos que o corpo do Senhor, meu Pai, venha ser edificado aqui nesse mundo. Que o Senhor venha tirar, meu Pai, do nosso meio o pecado, venha tirar do nosso meio, meu Pai, todas as falhas, os erros, os achismos. Tira do nosso meio, meu Pai, todas as contendas, as brigas, as dissensões, os maus entendidos. Arranca, meu Pai, pela raiz tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou. Tira, meu Deus, do nosso meio o joio. Limpa, meu Pai, a tua igreja, para que assim a gente possa ainda dar muito mais fruto. Que o Senhor venha nos edificar, nos prepara para grandes coisas, nos prepara, meu Pai, para te servir. Meu Deus, um dos maiores problemas que nós temos dentro do teu corpo é a falta de líderes, falta de pessoas que possam estar coordenando outras pessoas, falta de pessoas comprometidas em ajudar outras pessoas. A gente tem visto, meu Deus, essa necessidade, e não temos, meu Pai, como suprir se o Senhor não levantar no nosso meio aqueles que irão fazer a tua obra, meu Pai, com a excelência que é exigida. Então, realmente, Espírito Santo, a igreja do Senhor vai continuar andando debilitada. Então, fortalece esse pessoal, meu Pai, que o Senhor já escolheu previamente. E faça com que estejamos realmente preparados para tudo. Meu Pai, a gente quer ir na frente da guerra. A gente quer estar lá no fronte de batalha. A gente quer ir para cima de Satanás. Nós estamos com essa disposição para queimar o inferno, para arrancar as raízes de Satanás no nosso meio, para limpar, meu Pai, as suas nações e, de fato, a gente conquistar miríades de almas, meu Pai, para o teu reino. A gente quer encher os teus celeiros, mas, Senhor, o Senhor tem que nos fortalecer e nos preparar para isso. A obra, meu Pai, é do Senhor. Completa na gente aquilo que o Senhor já começou. Que o Espírito Santo venha nos dar mais do que direção, venha nos dar mais do que discernimento, venha nos dar a própria visão da tua vontade e a disposição para cumpri-la. Conta com a gente, meu Pai, conta com a gente. Que o Senhor, meu Deus, venha nos usar para fazer todo o teu querer, não é pela metade não, é todo, nos coloca no centro da tua vontade, para que a gente não fique na borda e acabe escapulindo, é no centro, meu Pai, é lá onde a gente quer estar. Por mais que isso venha ferir o nosso ego ou contrariar a nossa vontade. Então, meu Pai, nós entregamos a igreja desse mundo em tuas mãos. Nós te pedimos que o Senhor proteja, fortaleça, renove, limpe e faça frutificar a 30, 60, 100 por um. Essa, meu Pai, é a nossa disposição. Nós entregamos, meu Pai, mais uma vez, tudo em tuas mãos. Espírito Santo, se faltou algo ser dito, por favor, acrescenta e leva ao nosso Pai. E que isso, meu Pai, venha fazer com que o Senhor se levante do teu trono em favor da tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma conta, meu Pai, de cada uma de nós e nos leva, meu Pai, a cuidar de toda a tua boa obra aqui nessa terra. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, a gente se encontra agora amanhã, tá bom? Às 22 horas. Durmam como anjinhos, a gente terminou cedo. E como é que se diz? E até amanhã. É isso aí. Boa noite.